Então o tema de hoje é os desafios, né, do marketing digital hoje. A gente vai estar falando alguns conceitos do marketing digital, nesse processo de venda, nesse processo, né, os desafios que um empreendedor pode ter nesse momento. E dentro desse tema a gente vai colocar aqui o brand, tem a parte da venda direta, tem a questão dos leads, né, leads qualificados, tem a parte, né, do processo de marketing que a gente pode estar fazendo. Olá, Caio. Estamos aqui novamente. Vamos que vamos, como disse Isabel, vamos lá. O tema é os desafios, então. Exatamente, a gente já está enfrentando aí os desafios do... É importante a gente enfatizar, né, essas situações que acontecem. É isso que você que está assistindo vai enfrentar também, em outros níveis. Sandra, eu vou chamar você também. Empreender, o nome já está dizendo, é se lançar, né, a um desconhecido, a uma inovação, ter uma atitude diferenciada do que você, a princípio, tem tido na sua vida. Realmente compartilhar com vocês que é isso que também pode acontecer com você. Tá? Sandra, está me ouvindo? A gente está falando de uma inovação de pensamento, uma inovação dentro de uma tradição que é estabelecida no emprego convencional, e a partir disso, o empreender... Dona Vilma, firme e forte. Viu? Boa noite. Vou falar daquelas pessoas, né, que, como eu, vamos falar de mim mesma, né, medrosas, principalmente, né, que no passado eu tive um restaurante que não deu muito certo. Então, quer dizer, era muito nova, né, inexperiente, tinha que fazer uma pesquisa, tudo, né, para saber como era, e metia as caras. E depois disso, né, fiquei em dívida, fiquei com tudo, eu disse, nunca mais na minha vida eu vou querer empreender nada. Nem pensar. Prefiro trabalhar, ganhar meu dinheirinho, que no final do mês está lá certinho, sem esquentar a minha cabeça, porque a gente sabe que quando a gente tem um negócio próprio, né, a gente tem que trabalhar. E trabalha muito mais do que quando a gente trabalha para uma outra pessoa. É trabalho mesmo. Então eu ia dizer assim, não quero esquentar a cabeça, não quero, porque eu trabalho para alguém e no final do mês eu estou com meu dinheiro lá na conta. E fora, quem também está empreendendo, tem o altos e baixos, né? Tem dia que está muito bem, tem outro, né? Mas mesmo assim, a pessoa não pode desanimar por causa disso, porque isso é acontecimento da vida, né? E aí eu disse, não quero nem saber, eu quero meu trabalho convencional, aquela coisa direitinha, onde eu vou receber meu dinheiro e pronto. E trabalhei assim, né? O tempo que eu trabalhei, principalmente em Portugal, quando eu morava em Portugal, eu trabalhava assim. E meu marido sempre trabalhou por conta, nunca quis trabalhar por ninguém, sempre trabalhou por conta dele. E eu dizia, mas você está vendo que isso não dá certo? Isso não dá certo, você né? Um dia, outro dia não tem, um dia tem demais, já está bem estabilizado, porque no começo a gente se estabilizar. E ele dizia, não dá para trabalhar com ninguém. Até que apareceu a oportunidade, né, aonde bateu na minha... de eu fazer esse trabalho, e eu disse assim, bom, vou arriscar. Porque se a pessoa não arrisca, né, não pode falar. Mais uma vez. Só que agora é diferente, porque um amadurecimento, né, não é como foi na época, né, no passado. No passado eu era muito inexperiente. E hoje é diferente. E eu disse, não, eu vou arriscar para ver, né. Arrisquei. Estou amando, porque também trabalho para uma empresa altamente conceituada, né, uma empresa boa, que me dá esse direito, né,
de trabalhar tranquilamente. A internet da Sandra está oscilante. Para você que estão chegando aí agora, vou fazer uma breve, apresentação de cada uma. A Isabel é esteticista, 12 anos massoterapeuta. Ela faz parte do projeto 360 graus na parte digital. E a Martinha também é pedagoga infantil e ela trabalha com artesanato, atualmente, e ela decidiu empreender. E eu, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, psicólogo, coach, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então, a gente está aqui com o objetivo de realmente compartilhar nossas experiências e trazendo um pouco dos conceitos da parte do digital para que você que está começando do zero, ou você já faz parte, só que está encontrando desafios. Como o tema fala, os desafios do marketing digital hoje. Eu sei que são muitos. Então, há um tempo atrás, eu tive os meus desafios, cada um aqui teve, e tem, porque é algo contínuo. Mas, dentro disso, a gente vai enfrentando. A mãe de todos os resultados e conquistas é a constância, e a persistência. Eu sempre digo isso. Então, a gente vai trazer alguns conceitos. Vou chamar novamente a Sandra. E aí eu já vou aproveitar esse gancho. A Sandra, o que a Sandra falou? Que ela estava em algo tradicional, ou ela estava parada, ou ela teve uma experiência lá no passado que não foi boa, e baseado nessa experiência ela poderia não se lançar novamente, mas foi diferente hoje. Ela trabalha na área de saúde, de beleza, e ela mora na França, e, como ela estava falando, o marido sempre trabalhou para... tinha sempre o seu negócio, seu próprio negócio, não trabalhou para ninguém. Então, é isso que a gente tem como proposta para que você trabalhe para você e possa usufruir da parte que é boa. O que seria bom do empreender? A flexibilidade de horário, você ditar, dependendo da sua produtividade, o ganho que você tem, o que você vai ter. Então, são algumas vantagens bem interessantes. Então, o marketing digital e o empreender tem esse benefício. Então, é importante a gente enfatizar isso aqui, a oportunidade, esse projeto que é o 360 graus digital, que engloba digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo. Eu nunca vi algo tão completo em um só lugar. Isso vai auxiliar cada um de vocês a entrar nesse mundo digital. Não sei se a Sandra quer colocar mais alguma coisa, não sei se deu tempo o fato de ter caído. Eu vou encerrar o que eu estava dizendo. E pronto, me lancei de novo de empreender, e o empreender se torna até mais fácil com o marketing digital, Então, o empreender hoje está muito mais fácil com as redes sociais, com o marketing digital, com o empreender, como no meu caso, que eu tenho a flexibilidade, eu estou em casa, trabalho em casa, faço o meu horário, é muito bom, hoje tem a facilidade. Antigamente, imagina, as pessoas que queriam vender alguma coisa, tinham que ir de porta em porta, ou ficar ligando, telefonando. Hoje já é diferente, chega muito mais rápido, A única coisa que você tem que fazer é comunicar, porque também se não comunicar, não vai chegar a lugar nenhum, Tem que comunicar. Então, hoje está tudo muito mais fácil com as redes sociais, com o marketing digital. E quem não sabe tem que aprender, tem que procurar para poder se familiarizar e crescer o negócio, falou, Sandra, da parte, que antigamente, antes você poderia fazer panfleto, alguns pontos
que seriam aleatórios em termos de ser assertivo. É uma loteria, né? Por exemplo, o panfleto é uma loteria. A parte de uma propaganda na televisão pode custar muito alto. E aí esse ponto pode ser algo diferente hoje, porque as redes sociais, eles pegam o costume que nós temos, né, em termos de consumo, de cliques, o que a gente clica, o que a gente deixa de clicar. Então, assim, são pontos que a gente... a rede social nos conhece muito bem. Então, sabe da necessidade e nossos interesses. Então, se a gente pega isso como uma ferramenta para poder vender algo que a gente tem, seja serviço, seja produto, né, isso facilita aí muito. Tá? A gente vai pegar alguns pontos em relação a isso. Eu quero trazer para vocês o conceito, né, de brand e venda direta. Por que esse brand é tão importante? É a consolidação de uma marca, de uma empresa ou do seu negócio. É muito mais do que a própria venda em si. É o que está em torno, né? Seja a questão de um bom atendimento, né? Seja a questão de algumas peculiaridades em termos de vantagem, né? O que você pode agregar de valor para esses clientes. Então, quando a gente fala em brand, a gente precisa conhecer muito bem os nossos concorrentes. Né? Vai ter um momento que a gente vai estar falando também dos possíveis clientes. Né? Enfim. Então, dentro disso, é importante a gente fazer. O que seria brand? É você fazer algo que agregue valor, né, na vida dessas pessoas, de cada um de nós. Então, como a gente consegue enxergar isso na prática no digital? A gente vê que as pessoas oferecem o quê? 3 aulas gratuitas para cada um, né? A gente vê muito isso. Então, isso é um agregar valor para essa pessoa que está assistindo. E aí, por que agregar valor? Porque a partir disso, a pessoa tem uma coisa chamada confiança. As pessoas precisam conhecer a gente mais. Né? Tem três elementos importantíssimos quando a gente fala de valor, que a gente precisa agregar para as pessoas, e 3 pontos para que essa relação, né, a pessoa que tem o seu negócio e o possível prospecto. Seriam 3 perguntas que você precisa responder ou ele precisa responder em relação a você. Ele vai perguntar inconscientemente se ele te conhece, depois em relação a se ele gosta de você, e o terceiro ponto, se ele confia em você. Quando você consegue trazer esses 3 pontos na sua abordagem, porque antigamente seria uma venda fria. O que seria uma venda fria? Eu chego até você e apresento um serviço e um produto. Hoje, né, esse cliente ou prospecto, eles são mais informados. Eles são mais exigentes. Então, por isso, a gente precisa agregar mais e mais valor para ele. Aí eu estou falando do brand, que isso é pensado de médio a longo prazo. E a venda direta é uma coisa mais curta, a curto prazo. E existe uma discussão se precisa fazer mais o brand, se precisa fazer mais a venda direta. Na verdade, é o casar dessas 2 coisas. Por quê? O brand, como eu falei, ele oferece mais, ele agrega valor. Então, possa ser que, no meu caso, no caso de vocês, você vai dispor, às vezes, de tempo, você vai dispor do seu conhecimento, você vai dispor em cada ponto disso para agregar na vida da outra pessoa ou das outras pessoas.
Se eu vivo só de brand, eu vou quebrar, porque eu não tenho dinheiro entrando. O que é que vai me dar essa renda? É a parte da venda direta. É você ser mais assertivo no fechamento da venda. Por isso que nós precisamos fazer essas duas coisas, venda direta e brand. E então, nesse sentido, pensando a longo prazo, por exemplo, a Apple, né, fez muito. O iPhone é uma coisa que é um aparelho que é mais do que um aparelho. Né? Ele tem uma série de valores. Quem tem um iPhone, né, tem um mundo, vamos dizer assim. Então, a Apple fala sobre essa questão do valor. Então, é importante nessa caminhada o que seria esse aspecto do brand. Seria qualquer coisa que você possa oferecer para esse futuro prospecto para que você possa criar uma relação de confiança, uma relação que ele veja você como uma pessoa de autoridade. Então, são aspectos que você precisa primeiramente agregar na vida dessas pessoas para depois entrar na parte a venda direta. Tem gente ou tem empresa que faz mais a venda direta. Só que quando faz mais a venda direta, ele pode se tornar uma pessoa ou uma empresa chata. Não agrega. É como se ele só quer tirar das outras pessoas, dos possíveis clientes. Então, dá essa conotação. Possa ser que ele não tenha essa intenção. Mas quando você usa o brand, que é o valor, né, oferecer valor, isso já realmente é uma coisa equilibrando a outra. E existem 3 aspectos importantes que o especialista fala, que você precisa fazer o prospecto sorrir, chorar. O chorar não é de tristeza, não. É provocar emoções nesse futuro prospecto. Né? É mexer com essas emoções. E o terceiro ponto é você incluir essa pessoa em um propósito maior, esse prospecto em relação ao seu serviço, ao seu produto. Então, é chamar essas pessoas para que vocês juntos, né, ou então que ele veja um propósito nessa ação que você está fazendo, um bem maior. Eu sempre costumo dizer que o quê? É a questão do contribuir, que eu possa contagiar cada um de vocês para que vocês também passem o que vocês aprendem, né, o que vocês do seu dia a dia. Não como o intuito de certo ou errado, mas que você possa contribuir de fato, né, da forma humilde, né, humilde em termos de realmente não querendo ser melhor do que ninguém, mas você compartilhar o pouco. Se o pouco que eu tenho eu estou compartilhando, né, e as pessoas começam a usar isso, e vice-versa, o que Martinha, o que a Isabel, o que a Sandra. Então, assim, é importante a gente fazer essa troca. Porque, às vezes, o que eu não sou muito bom, a Martinha pode ser muito bem, muito boa. E aí ela passa o conhecimento dela e eu posso realmente agregar valor. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, e é isso a proposta do brand, para que você possa, de fato, agregar. Existe uma diferença de antes e de agora. E você entender que você precisa fazer as duas coisas, o brand e a venda direta. Se você só faz a venda direta, você se torna uma pessoa chata. Se você só faz o brand, você não ganha dinheiro. Você vai quebrar. Porque você só vai estar oferecendo e nada vai vir, né, de volta. Então tem que ser um equilíbrio das duas coisas. Então, dentro desses conceitos,
Um ponto tem um conceito, uma ferramenta que é a Pichel, né? Que é uma ferramenta que toda vez que você está oferecendo um serviço, um produto em um site, você precisa um código que o Facebook fornece para que a partir desse clique no site você possa saber quem são as pessoas que clicam e quais são as pessoas que compram da sua mão. Com isso, você tem a condição de saber o perfil, fazer a sua campanha, a sua publicidade em cima desses dados que você tem. Daí você é mais assertivo ou assertiva na sua propaganda. Então, com isso, quando clica, essa pessoa, aonde ela for, se caso ela não feche a venda ali, aonde ela for, existe um remarketing. Essa propaganda vai aparecer novamente para essa pessoa. E aí eu posso brincar o seguinte, esse anúncio só vai descansar quando ela fechar a venda. Ele vai até aonde ela for, ou ele for. Então, quando a gente começa a entender esse capital de relacionamento, né, os especialistas falam que esse oferecer algo de valor é um capital de relacionamento. A gente precisa criar esse relacionamento com esse prospecto para que a gente possa fazer essa troca e em algum momento a gente possa vender, oferecer esse produto ou esse serviço. Então, como a rede social, ele fala, é uma rede de relacionamentos. Você está fazendo trabalho com pessoas. Então, baseado nisso, a gente tem que se relacionar para poder estar oferecendo esse produto ou esse serviço. Então, é esse novo conceito. Talvez algumas pessoas já começaram a pegar esse feeling dessa nova era, desse novo momento. Não é simplesmente a parte da venda por venda, né? Venda, não. Tem a parte do brand, que é importante. Então, assim, eu falei da questão dos conceitos, então, em relação a outros concorrentes, a questão da forma, estratégias e planos e objetivo para o que você quer, como empreendedor digital. E a gente vai entrar um pouco na parte do outro lado, quem são esses possíveis prospectos? Essa questão do conceito da persona. Como é que entra? Como é que essas duas coisas se encaixam? Porque a gente precisa entender tanto a nossa parte, como a parte de que a gente está oferecendo. Como eu falei, para que seja mais assertivo possível essa abordagem. Tá? Eu vou passar a fala para a Isabel, para que ela possa estar falando um pouco nessa abordagem. E vou chamar a Sandra. Prontamente. Então, assim, dando continuidade ao que o Whindersson já abordou, né? O marketing digital, ele tem do marketing tradicional, porém com algumas inovações, né? Então, não pode, a gente não pode fazer essa separação de, digamos, o rio está de um lado e o peixe está de outro lado, né? Ou o rio está de um lado e o pescador está fora do rio tentando pescar. Não é assim que funciona. Então, para que haja esse casamento, como o Whindersson abordou, e de um lado o blend, de outro lado a venda, então a gente precisa estudar o avatar. O avatar ou a persona é você estudar o seu nicho, o seu cliente, a pessoa que você quer atingir. Qual a idade, qual é o sexo, onde mora, o que ele gosta de fazer, qual é o trabalho, se tem filho, se é mulher, se é homem, né?
O que é que ele deseja, o que é que ele sonha, o que é que ele necessita, qual é a solução que você vai trazer para essa sua persona. Então, para isso, para você chegar ao que o seu cliente quer e valoriza, se ele quer beleza, se ele quer segurança, se ele quer praticidade, então você vai ter que fazer uma pequena pesquisa, certo? Antes de você chegar a ele, você vai ter que produzir conteúdos gratuitos, que é o que? Entrega de valor, certo? Então, a criação desses conteúdos tem que ser direcionado para o seu cliente. Por exemplo, eu trabalho com estética, eu não vou vender sapato. Por enquanto, não. Pode até ser que futuramente. Então, esse conteúdo que a pessoa faz, que o empreendedor faz, tem que ser direcionado para o mercado e para o cliente que ele quer atingir. Para isso, existe o Google Forms, que você pode estar fazendo pesquisa e direcionando algumas perguntas para descobrir o que é que o seu cliente precisa. Então, vamos lá, algumas perguntas. É você saber quais são os desafios dele. Você pode estar entrando lá e perguntando quais são os desafios, os problemas que ele não consegue resolver em cima daquilo que você quer vender. O que é que ele faria para melhorar o seu produto? Para que o seu produto ou o seu serviço fosse ideal, fosse fantástico para ele, né? O que ele faria se ele estivesse no seu lugar? Algo de positivo, algo a ser melhorado. Então, tudo isso vira, na pesquisa, você começa a chegar muito perto daquilo que você quer vender, justamente chegar muito perto, fazer um filtro, chegar muito perto desse público que é aquecido, desses leads aquecidos. É isso. Por que ele recomenda o seu produto, recomendaria o seu produto para outras pessoas, para também você descobrir no que é que você possivelmente está falhando. Então, depois que você atrai esse seu cliente, um segundo passo e faz a pesquisa e discrimina, né? Por exemplo, estética trabalha mais com mulheres do que homens. Por mais que os homens estejam mais vaidosos atualmente, mas eu colocaria uma proporção de 70% para 30%. Então, eu tenho que direcionar ao público que eu realmente desejo atingir, e daí eu começo a fazer leads. Leads são esses possíveis compradores, esses possíveis clientes, né, já mais aquecido, mais perto do objetivo que eu quero atingir. Então, o que acontece? Eu chamo a líder para eu fazer uma lista, para você fazer uma lista de possíveis clientes. O que acontece? Você precisa ter audiência. E para você tem uma frase que diz assim: audiência é poder, atenção é poder. Então, você começa a construir seguidores, começa a ficar conhecido nas redes sociais, começa a apresentar mais, se apresentar para o mercado, o seu produto, tá? E para que as pessoas vá também aprendendo o seu conteúdo de graça, certo? Então, você vai procurar fazer essa troca, entregar algo de alto valor, e daí você vai se tornar conhecido e a pessoa por exemplo, você pode oferecer um e-book, você pode oferecer um evento gratuito, um workshop dentro daquilo que você quer fazer. E como recompensa, né? Não, isso como recompensa, né? Em troca da pessoa dar os dados dela, o e-mail, tudo certinho. E para que você comece a fazer uma lista de clientes. Então, essa coisa de ter leads por meio de e-mails ainda é uma coisa que funciona muito. Inclusive, tem empresas que trabalham bastante em cima disso.
E você saber que depois que você tem essa lista de clientes, né, que você pegou o dado desse pessoal e tal, tipo, se inscreva, aprenda mais, sei lá, sobre limpeza de pele, saiba mais, aí tem o call to action, que é a ação, né? A pessoa clica ali, sabe mais, deixa o e-mail, entra num grupo de WhatsApp, e dali existe, aí não acabou não, existe ainda todo um processo para trabalhar como esse anúncio vai ser feito, como esses e-mails vão ser escritos, como tudo vai ser entregue, como o Whindersson falou, não é só a parte de venda. Primeiro vai ter que ter uma entrega de conteúdo e tal, para, digamos, fisgar esse lead. E para depois você, por último, fazer uma ação de venda e tenham que toda essa ação de venda, todo esse anúncio, existe um script, é tudo de caso pensado. Então, é script, é tudo estudado, é tudo estatística, tem os gatilhos mentais, tem tudo certinho para que você feche a venda ou ali no momento com maior número de pessoas ou mais para frente, né, aquelas pessoas se tornem seus possíveis clientes. Então, tudo começa assim, você oferece alguma, né, constrói a audiência, oferece alguma coisa de valor gratuitamente, depois começa a levantar esses contatos, a puxar o contato dessas pessoas, desses leads, e por fim você ainda tem que estudar, como a gente aqui do projeto tem estudado bastante, tem que estudar, ler, enfim, assistir bastante aula, vídeo, para aprender como fechar essa venda, né? Não é à toa, existe uma série de técnicas, de frases, de gatilhos mentais, enfim. É isso. Antes que Martinha fale, eu só queria complementar a Isabel, falar assim, que é importante, a gente vai testar muito, tá? Às vezes, para um nicho específico, uma coisa pode funcionar mais do que outra. Então, é teste, testar. Isso quer dizer, testar quer dizer o quê? Errar, né? Não funcionar e a gente continuar. Não entenda o não deu certo ali naquele momento como um fracasso, isso não é para mim. Não, isso é só uma etapa, tá? Eu passei por isso e cada um aqui que está presente também passou por isso. Né? A questão de, na primeira topada, parar ou então gritar que está doendo, vai doer, não é isso mesmo, tá? A gente vai seguir em frente. E falar o seguinte, a gente precisa entender um pouco da questão do algoritmo, né, das redes sociais. Por quê? Porque com isso a gente vai poder ser mais assertivo. Por exemplo, se você tem um Instagram, a parte do Reels, que é o vídeo, né, o vídeo curto, né, de no máximo 30 segundos, hoje a entrega é muito grande em termos de... Por que a entrega é muito grande do Instagram? Porque ele está concorrendo com o TikTok. TikTok entrega muito. Muita gente, né, as visualizações são muitas. Então, se você, no seu feed, pensar entre o vídeo, né, o Reels, e uma postagem escrita, o que vai chegar para mais gente? O Reels, o vídeo curto. Então, assim, o Rick Chester ele falou o seguinte, que a parte da escrita no feed está com dias contados. O Instagram vai ser uma rede de vídeo. Então, a gente precisa estar ligado nesses pontos, nessas informações, para que a gente seja mais assertivo nesse passar conteúdo ou nessa proposta que a gente tem em relação a esse futuro prospecto. Então, se a gente entende esse algoritmo, então a gente antecipa, a gente pode realmente ter mais resultados. E outro vídeo curto é o Shorts do YouTube também, que dependendo da forma como você faça a estratégia, você pode vender mais.
também. Antes, o YouTube não estava pagando esses vídeos curtos do YouTube. Agora ele já passou a pagar. Por quê? Tá o quê? O TikTok, o Reels do Instagram e os Shorts. Então, 3 coisas. Quanto mais disputa, mais paga, mais entrega do seu conteúdo, do seu material. Então, isso tudo é o algoritmo. O que seria? O que? Para você entender aonde é que entrega mais, de que forma entrega mais o que você está oferecendo. Então, é importante a gente estar ligado nisso. Então, eu vou passar a fala para a Martinha, né, para que ela possa continuar nessa parte do leads, né, nessa parte, quem é esse lead, né, quem é essas pessoas que vai receber o seu serviço, o seu produto, né? Sim, a gente quer considerar tudo isso que vocês falaram, que o Wilson falou, que Sandra falou, que Isabel falou, e essas coisas elas vão caminhar juntas como se fosse uma sequência. Enfim, então a gente, eu quero falar nesse momento sobre prever o comportamento do consumidor. Né? Você que está assistindo a gente agora, você acha que é possível prever? A gente não tem bola de cristal. E a gente precisa estudar o comportamento desse consumidor para que a gente possa se antecipar. Então, existe um marketing, existe sim uma forma de prever o comportamento desse consumidor, desse futuro lead, ou desse lead de fato, que é o marketing preditivo, né? Ele é uma técnica que vai avaliar a probabilidade de um evento futuro acontecer. Então, você começa a analisar o comportamento desse consumidor, né? E as empresas estão lançando mão dessa ferramenta para poder se beneficiar, né? Porque dessa forma elas vão poder se utilizar de estratégias para poder captar esses leads. E dentro desse marketing preditivo, existe a questão da adaptação. Então, ele vai fazer campanhas direcionadas para alcançar um certo tipo de público. Tá? Existe também a estratégia de personalizar, que é o que Isabel falou, que é essa persona. Quem é essa persona? Que classe ela pertence? O que essa pessoa gosta? É homem, é mulher, tem filho, é casado, é solteiro? Então, é o perfil, vai estudar, né, vai personalizar esse consumidor, estudando o seu comportamento. Então, vai começar a perceber padrões de comportamento desses consumidores. Né? Então, as pessoas que estão empreendendo, né, elas podem lançar mão dessas ferramentas. Tudo isso faz parte do marketing preditivo, tá, gente? Antes, ditivo, de dizer, né? De determinar, então, verificar antes, estudar antes, né? Se antecipar a esse consumidor. Existe também a ferramenta da filtragem colaborativa, que é o seguinte, a empresa ela vai lançar mão de um banco de dados. Esse banco de dados, eles são de navegação que os clientes fizeram no passado. E em cima disso, eles vão montar, dentro dessas informações, vão montar anúncios assertivos, direcionados para aquele tipo de público, para aquelas pessoas, de forma que aquelas pessoas sejam mais propensas a comprar o seu produto. Eu achei essas ferramentas, assim, esse marketing, assim, muito, muito fantástico, né? Eu gostei muito de conhecer. E quem não gostaria, né, gente, de prever o comportamento do seu cliente? E aí eu tenho uma frase aqui que diz assim, prever o comportamento do cliente é importante para poder garantir o sucesso dessa empresa. Então, conhecer é fidelizar. Você tem um cliente que visita seu site, compra seus produtos, vira e mexe, você percebe que aquele cliente está de volta. Então, isso é muito bom, né? Para a pessoa que está empreendendo, para a pessoa que tem a sua loja virtual.
E a gente quer fidelizar os nossos consumidores, né? Os nossos futuros clientes. Então, é importante que a gente saiba como é que esse cliente pensa, né? Como é essa relação dele no momento da compra, de que forma ele está sendo influenciado quando ele vai comprar o seu produto. E de posse dessas informações, você vai poder interferir nesse processo, para poder oferecer a ele produtos e serviços com maior qualidade, conseguir alcançar ele, conseguir que, de fato, ele faça a sua compra, né? E eu achei interessante nesse processo aqui de estudar o comportamento do nosso consumidor, é que passa por tem três etapas importantes. Primeiro, ele vai reconhecer a necessidade. Ele tem necessidade de comprar aquele produto. Segundo, ele está em busca de uma solução. E por último, ele vai ficar naquela guerrinha, razão ou emoção, compro ou não compro, compro ou não compro, preciso ou não preciso, né? Mulher, tem milhões de sapatos. Ela vai ver mais um sapato. Ai, gente, eu preciso desse sapato. Não precisa, você não é uma centopeia. Mas, né? Eu vou levar. A emoção tomou conta e aí você termina levando aquele sapato. Então, passa por esse momento da avaliação. Existem também alguns fatores, eu vou citar só 3 fatores aqui, né? E o Wilson pode, então, depois dar uma luz, falar um pouquinho mais sobre essas questões, que são 3 fatores que vão influenciar o seu cliente, tá? E vão influenciar esse consumidor no momento que ele está ali decidindo se ele compra, se ele não compra. Então, o primeiro fator é o fator cultural. O que está na moda? O que todo mundo, qual é o hit, qual é a tendência, qual é o celular do momento, né? Qual o tipo de compra? Marketing digital. Está todo mundo comprando online. A pandemia trouxe isso, a pandemia reforçou isso, trouxe isso de uma forma bem, evidenciou isso, né? A questão de comprar online. Então, está na moda, todo mundo está comprando online. Isso é um fator cultural, que todo mundo está fazendo e as pessoas tendem a querer fazer parte daquele grupo, ela quer ser aceita, ela quer ser admirada. Não, eu também comprei na internet, não, eu também tenho um iPhone. Então as pessoas tendem a serem influenciadas pelo fator cultural. O outro fator, os outros 2 fatores, que é o fator psicológico e o fator emocional. São 2 fatores que estão aí interligados. Então, a pessoa pode comprar por uma motivação, por uma percepção. Ela pode comprar por uma crença, né? Ou comprar ou deixar de comprar. Ela pode comprar por uma atitude, né? Então, é o fator psicológico. Um exemplo. A criatura, antes usava qualquer tipo de roupa, cabelão lá em cima, não ligava para nada, resolveu fazer direito. Tá certo? E aí, lá na faculdade de Direito, vai sendo formado na mente dele que o advogado de sucesso é o que se veste bem, é o que está de paletó, é o que tem o cabelo cortado, é o que cuida da aparência, ele faz a barba. Então, quando ele vai fazer a compra dele, ele vai mudar o comportamento dele por conta dessa aprendizagem. Ele aprendeu que o advogado de sucesso é essa pessoa que se cuida, que usa uma roupa cara, entende? Então, é um fator que vai influenciar. Outro fator, o fator emocional. O fator emocional, eu poderia trazer aqui que Thiago Brunet, né, um coach aí que nós admiramos, né, ele fala que dinheiro é emocional. É muito interessante essa palavra, porque o dinheiro, ele te confere o poder para você comprar, para você adquirir. E todo mundo quer ter essa sensação de chegar no shopping, lanchar, ir ali na praça de alimentação, depois sair cheio de sacola, comprar roupa, sapato. Aquilo confere, aquilo faz bem para a autoestima. As pessoas gostam disso. E Thiago Brunet, ele fala ali, conta da história de um banqueiro, né, que toda vez que eles se encontravam para conversar, para fazer a sessão de coach e aconselhamento, enfim, ele sempre dobrava a perna dele para o lado de Thiago Brunet, mostrando o sapato que ele tinha. Enfim,
E ele tinha, assim, um apartamento cheio de sapatos. Gente, ele tinha mais sapatos do que a mulher. Ele tinha sapatos caríssimos, italianos. Enfim, ele era top galáctico. E um dia, Thiago Brunet ficou muito invocado com aquilo, porque ele dobrava a perna e ficava balançando o pé assim, porque ele diz assim, olha aqui meu sapato, perceba que sapato caro que eu tenho, perceba. E aí, Thiago Brunet fez assim, deixa eu te fazer uma pergunta, como foi sua infância? Pronto. E aí, isso derrubou ele chorou e tal. E ele contou que ele, por conta do que ele sofreu na infância, então, ele trouxe um fator que foi algo muito marcante para ele na infância, ele trouxe para a idade adulta, não tinha sido resolvido, e isso era um fator emocional na hora da compra. Ele ia comprar, só queria comprar sapato, e só queria carro. Ele se tornou um banqueiro, ele lutou na vida, cresceu, se tornou um banqueiro e ele amava os sapatos caros. Então, só para a gente trazer um exemplo de que o fator emocional, ele vai tomar o seu cliente na hora da compra. E o que o Whindersson falou mais cedo, não é você fazer ele chorar de tristeza, mas você provocar uma emoção de, gente, eu preciso desse produto. Meu pai, não, eu quero, eu vou comprar. Alguma coisa tocou, quando você traz um produto de valor, ou quando você faz um brand, ou quando você faz uma chamada para ação, enfim. Então, é importante a gente olhar para esse cliente e compreender como ele se comporta, como ele pensa, o que está por trás disso, tudo. E a gente trabalhar em cima disso. Eu tenho que trabalhar em cima dessas questões. Então, eu gostaria de deixar essas questões aqui. Eu gostei muito de estudar sobre o marketing preditivo, porque ele trouxe assim, muitos ensinamentos que eu achei muito bom, assim, agregou muito valor, com certeza. Pegando esse gancho da Martinha, eu vou fazer dois comentários. Primeiro, em relação, vou responder a pergunta de Lopes. Ele fala o seguinte: em meio a tanta tecnologia, o que o pequeno empreendedor pode fazer para engrenar de forma mais rápida? Isso que está muito à mão, né, quando fala empreender, ele está vendendo algo. Então, quando ele fala a questão do vender algo, né, o que está mais, o que todo mundo usa? Né? O WhatsApp é algo muito presente na vida de todos. Então, assim, o empreendedor, ele pode entrar em grupos de WhatsApp, né? Nesse grupo, e grupos do Facebook também, para oferecer o seu serviço, o seu produto. Só que dando ênfase, aí é um conhecimento nessa parte do marketing digital, que é o chamado o profissional, não que você precise se tornar um profissional, mas o conceito e alguns conhecimentos do copyright, que dentro nessa abordagem, por exemplo, desse anúncio nos grupos do WhatsApp ou do Facebook, você vai o quê? Ativar alguns gatilhos mentais, que são fundamentais para essa possível venda. A gente precisa entender desses gatilhos. O que é gatilho mentais? São situações, né, são palavras que a pessoa acaba fazendo uma ação de uma forma automática, depois ele se dá conta do que ele fez. Ele pega no inconsciente da pessoa. Quem que não se encontrou numa situação onde você comprou e depois, poxa, não era para eu ter comprado. Isso, né? Enfim, a Martinha falou assim, pô, vai comprar uma bolsa, vai comprar... Não, vai comprar nada. Então você começa a se questionar. Que é um princípio, né? Dessa coisa já é um conhecimento do lado financeiro que dentro desse projeto também tem, né? O que fazer numa situação como essa para poder ter um controle, né, de gastos, o que investir. Então é um dos conhecimentos desse projeto. Então, assim, é importante você entender, você que é empreendedor, você entender desses gatilhos. Porque, né, tem livros falando sobre isso. Eu falei do curso do copyright
também. O que o copyright faz? Ele faz o quê? Ele faz texto dos anúncios, texto do site, texto, enfim, o que falar de texto, redação, ele vai saber quais os pontos que vai atingir, né, atingir de forma positiva, tá, gente? A quem está lendo aquele anúncio ou aquele texto. Outro aspecto que eu quero voltar, a questão do brand, né, na questão de... uma das vezes que eu estava conversando com Martinha em relação à forma, ela trouxe uma ideia para o negócio dela, né, o artesanato. Ela trouxe uma questão de, se não for isso, me corrija, viu, Martinha? A questão do tipo um obrigado, né, para as pessoas que compraram, né, ou iriam comprar com você, para chegar na casa dessa pessoa. Então, esse obrigado, né, não me lembro exatamente com o que, né, mas tem esse elemento do obrigado, que é um brand, porque é você construir essa marca. Então, o que seria esse brand? Seria essas minúcias, esses pequenos detalhes, essa atenção nesses detalhes, que você vai ter um diferencial de você dela comprar na sua mão ou na mão de outra pessoa. Então, isso faz parte de uma construção da sua marca, do seu negócio. Então, assim, eu vi que é importante a gente trazer isso, né? A Martinha, dentro do negócio dela, ela traz muito isso, ela pensa muito nesse diferencial. Então, ela está fazendo brand ali o tempo todo no negócio dela. Um outro ponto bem interessante, falando, né? Pena que a Sandra saiu bem agora. Que eu vou falar da parte. A Sandra, ela trabalha com beleza e em algum momento ela, né, apresenta aquele setor que ela está, né, o produto e tal, e a pessoa depois ela vai ver, né, o que talvez achou, como foi para ela a experiência, e a partir disso aí ela, em um dado momento, né, também trocando essa ideia com a Sandra, ela trouxe uma abordagem em termos de venda. Né? A Sandra está o tempo todo trabalhando com o Facebook, abordagens, né, nos grupos, né, ela lança a questão de anúncio, né, do que ela faz e tal, e as pessoas vão entrando em contato. Então, quando ela falou em um dado momento a forma como ela abordava, aí e outras pessoas talvez não estavam tendo o mesmo resultado que ela. E aí eu vendo o que ela estava me falando, o que as outras pessoas estavam fazendo, eu percebi o diferencial. Né? Qual foi o diferencial no caso da Sandra? Foi a questão de entender essa coisa do brand. Eu preciso o quê? São as 3 perguntas. Esse cliente, ele te conhece? Né? Essa é a pergunta. A segunda, ele gosta de mim? E a terceira, se ele confia em mim. Entendeu? Então, são 3 perguntinhas. Quando você vai, entendeu? Vender algo, oferecer algo, você precisa criar, a gente precisa criar em cima dessas 3 perguntas, criar esse brand. Então, na abordagem da Sandra, ela trouxe aí, em algum momento, ela poderia pegar o contato do cliente. Só que ela pegou, ou até o próprio cliente até deu, após toda a demonstração que foi feita do negócio dela. Então, saber em que nível está aquele prospecto dentro do processo de brand.
A gente precisa saber, ter esse termômetro, de saber o quanto esse prospecto está em que nível dessa relação, você e ele. Naquele momento, a Sandra, ela percebeu, ou é a forma dela entender, que tem momentos que eu não vou logo de cara pegar o contato dessa pessoa, desse possível cliente. Só depois de criar uma possível confiança. Então, eu preciso estar muito atento a esses pontos. Quando a gente fala em empreender, em vendas, criar isso, né? Porque com esse dado fora do lugar, com essa abordagem, ou então uma ação fora dessa ordem aí, possa ser que você perca uma venda ou há um quebrar de confiança, né? O laço de confiança pode se quebrar. É importante fazer isso. Sim, Isabel. Dentro do que você está falando, eu só queria colocar que na construção dessa audiência é preciso três coisinhas básicas, né? Primeiro, atrair. Segundo, engajar. Engajar já é o processo de ajudar, né? Dando conteúdo de graça, tipo, fazendo algo de interesse do seu avatar, né? Do seu cliente. Então, primeiro você atrai, depois você engaja, para depois você vender o seu produto. Os especialistas falam que você tem que trazer o melhor para esse cliente, né? Tem que trazer o melhor, né? Esse conteúdo de qualidade, o seu melhor, aquele post que você trabalhou não sei quanto tempo, né? Aquele vídeo que você trabalhou horas e horas, é esse que você tem que oferecer para esse cliente. Sandra, pode falar, viu? Desculpa, porque eu estou com retorno aqui, eu não sei se chega, se não chega. É bem interessante também, né, como você falou, o cliente tem uma confiança na gente, né? Então, o oferecer, a gente realmente tem uma coisa para ganhar ele. Eu como trabalho com produtos de beleza, eu ofereço a consultoria de pele. Não sei quanto custa uma consultoria de pele aí, não sei nem dizer, e está na faixa de 50, 60, 70 euros, uma consultoria. Mas se eu tenho produtos para vender, então o que eu faço? Ofereço a consultoria, né? Automaticamente, se ele vai para a consultoria, porque ele tem um problema de melasma, ele tem um problema de acne, tem um problema de rosácea, vejo o que ele precisa e passo os produtos. Então, automaticamente, ele vai comprar os produtos. Ele já tem uma consultoria de graça. Ele tem um acompanhamento. Depois que ele compra os produtos, ele tem um acompanhamento. Isso dá mais confiança e ele vai ser cliente sempre. Sempre, porque depois a gente faz um cadastro de cliente, então aonde ele está, sempre ligado a gente. Não precisa nem saber que ele comprou. Mas ele já está ligado a mim. Entendeu? Então isso é muito interessante. É muito interessante fazer esse processo todo. Muito bom. Eu fico super feliz quando eu tenho cliente satisfeito, que me liga, olha, aquela melasma está saindo. A acne é muito gratificante. É bem gratificante. Né? Isabel deve saber isso também, que ela trabalha com beleza. Você, no caso, está falando da dor, né? Que é a percepção da dor do cliente, digamos, do problema e trazer essa solução, né? E trabalhar em cima dessa vontade, desse desejo, desse sonho, né, do cliente e a partir daí, quer dizer, eu vi até uma coisa interessante na pesquisa sobre os clientes, que a pessoa disse assim, eu procure saber tipo, onde é que esse cliente está indo, qual rede social, né? O que é que ele curte, o que é que ele compartilha, o que é que ele comenta.
Então você, tipo, fazer uma sondagem mesmo de onde ele está, do que é que ele está participando, de qual rede social é que ele está mais presente, justamente para poder chegar mais perto de oferecer melhor essa solução, né? A Sandra trouxe a parte do acompanhamento e enfatizou ainda mais a parte da confiança. E a confiança e a satisfação desse possível cliente. Então, assim, os especialistas falam que esses 2 pontos, satisfação e confiança, vão levar ao que? A compra recorrente desse cliente. A possibilidade desse cliente comprar novamente na sua mão é imensamente maior. Porque nesse momento está fazendo o quê? O brand, a marca, consolidando a sua marca, né, o seu negócio. Então, além que a gente fala, além da venda direta, a gente tem que fazer o brand também. Né? Não, já funcionou há um tempo atrás só venda direta. Só que hoje a gente está em outro momento, né, da inovação. As pessoas estão mais conscientes, elas estão mais críticas, mais exigentes, né? A competição, entre aspas, está maior, tem muito mais gente oferecendo, então você precisa realmente trazer qualidade, confiança, né, em vários níveis nesse momento, né, do brand. Então, vou chamar a Sandra novamente. Eu queria, Whindersson, complementar dentro da sua fala, né, quando você fala aí da questão eu não sei se você estava falando das etiquetas, né? Sim, sim. E quando a gente começa a empreender no marketing digital, principalmente quando a gente trabalha no Instagram, a tendência é que você modele. O que é modelar? É você ver as pessoas que estão dando certo, estão à sua frente, já viraram autoridade, e aí você começa a copiar o que essas pessoas fazem, um comportamento completamente normal e aceitável. Então, quando a pessoa pega o produto, embalou o produto, colocou tudo certinho, a pessoa coloca uma cartinha de agradecimento, pode ser algo manual, algumas artesãs ou artistas, enfim, as pessoas que estão empreendendo aí virtualmente, colocam um docinho, colocam uma balinha. Então, isso tem a ver também com o que a pessoa tem, ou como valor, ou como visão, né? Ou como missão. E um dos meus valores de minha missão, na verdade. Minha missão. Encantar os meus clientes. Então, eu quero colocar uma embalagem bonita, eu quero que o cliente tenha a experiência do olfato. Quando ela pega uma boneca ou algo para produzir, a pessoa fica encantada. Quando ela vê uma coisinha assim, dizendo obrigada, né? Obrigada pela compra, registre esse momento e nos marque no Instagram. Então, são detalhes que vão encantando esse cliente. E tem a ver com essa satisfação, que vai dizer, puxa, esse detalhe aqui me chamou atenção, isso aqui me ganhou. É uma balinha, às vezes a pessoa nem vai poder chupar porque está na dieta ou está com restrição em relação ao açúcar, mas o gesto faz com que aquele cliente, poxa, né? E você termina fidelizando esse cliente. Então, eu queria mostrar a minha etiqueta. Inclusive, quando eu estou presenteando alguém, eu também envio a etiqueta, tiro a palavra compra e vai para a pessoa. Por quê? Porque ali a pessoa já tem um contato, ali a pessoa como o Whindersson falou, é questão da marca. Eu quero deixar minha marca. Eu quero que a minha marca se torne conhecida. Eu quero ganhar visibilidade nesse mercado do marketing digital. Sim. E a Marjane usou um termo que os especialistas usam também, encantar esse cliente, né? Que você possa encantar
esse cliente da melhor forma possível, né, com esses pequenos detalhes que a Martinha mostrou aí, né, etiqueta, enfim, no atendimento, na forma de falar, na abordagem, enfim, né, o acompanhamento que a Sandra falou, né, nessa abordagem diferenciada. Então, assim, são alguns pontos que a gente precisa estar atento nessa caminhada para que realmente esse caminho, né, do empreender seja cada vez mais bem sucedido, né? E como eu falei, a gente vai aprendendo, né, caminhando, né? Eu costumo dizer que a gente precisa trocar o pneu do carro em movimento, né? A gente vai fazendo, né, os ajustes que precisam fazer, agindo, né? A gente corre o risco de estudar, né? Eu não estou preparado, não, preciso estudar mais. O melhor estudo que você pode fazer é a parte de fazer, a ação, porque você vai aprender de uma forma infinitamente maior, tá? E que você tenha persistência, né, cada vez mais. Persistência e constância. Não esquece essas duas coisas. Lembra dessas duas coisas. É isso que vai te fazer alcançar realmente os seus objetivos, as suas metas, né? E o conhecimento, né? O conhecimento faz com que o que seria para ser feito sem um conhecimento, você poderia levar talvez 3 anos para fazer, mas com conhecimento talvez 6 meses, 7 meses, 8 meses, você vai realmente encurtar esse caminho. Não encurtar como queimar etapas, não, porque você tem um conhecimento, você é mais assertiva naquelas ações que você tem feito, né? Algo que você seja 10 minutos, você não vai levar 1 hora, você vai levar 10 minutos. Então, aí é cada atividade. Isso a proposta, são os desafios, né, do marketing digital, que são muitos. E aí eu vou passar a fala para cada uma, para fazer as considerações finais e falar, né, do que cada uma faz, em termos de serviço, enfim, para que cada um também conheça um pouco, né, o que é que cada um faz. Conhecer, quais são os 3 frases? Conhecer, né, o gostar e o confiar. Então, se sinta à vontade. Legal. No caso, gente, tem o meu Instagram, né? Eu sou Isabel, esteticista, massoterapeuta, e muito legal esse conhecimento hoje sobre o blend, né? Como é importante a gente estar conquistando e fazendo a coisa da maneira certa no digital, né? Como é importante fazer, seguir o passo a passo direitinho, com certeza o caminho é para ter um sucesso. E eu já agradeço a participação. Meu Instagram é estética_by Salvador. Qualquer coisa, eu estou lá, sou esteticista e empreendo nessa área. Tá ok? Agradeço a todos. Martinha. Bem, gente, eu gostaria de deixar aqui para vocês essa fala que leve isso em consideração. É importante conhecer sobre a sua clientela, é importante você saber, entender o papel do seu cliente e o seu papel ao oferecer um serviço, um produto, né? Como a pessoa compra, por que ela compra, qual a motivação, o que passa na mente, né? Quais são as emoções, todo o contexto que leva o cliente a comprar o seu produto, a se tornar um lead seu, né? E isso vai fazer com que você tenha sucesso, tanto no marketing geral, quanto no marketing digital, como nós estamos trazendo aqui. Tudo isso, todas essas questões que nós trouxemos, são questões de desafio, de fato, porque muita coisa a gente não sabe,
tem muito termo técnico, muita coisa, mas a gente precisa estudar, a gente vai se debruçar, vai buscar e vai buscar esse objetivo que nós temos, né? O foco que é empreender no marketing digital e ter o sucesso, né? Eu quero agradecer a todos, vocês são maravilhosos, fantásticos. Para nós é assim, uma alegria, uma satisfação muito grande ter vocês como nossa audiência, né? Nós nos sentimos assim, privilegiados, agradecemos a cada pessoa que deixou um pouquinho do seu tempo, assim, de uma forma tão carinhosa, né? Nós agradecemos a cada um de vocês e esperamos vocês nas próximas vezes, viu? Um forte abraço. Vou chamar a Sandra. Uma coisa que eu vou deixar, né? Uma das coisas use o pouco que você tem. Porque às vezes a gente coloca o ideal na nossa mente, só vai funcionar se for de tal forma, X. Né? E às vezes esse ideal está muito acima. Tá? E quando você, às vezes, por a gente olhar tanto por esse ideal, a gente esquece de olhar o que está aqui, o que está próximo. E esse próximo é o suficiente para você dar o pontapé inicial, dar o primeiro passo. Nesse ideal, você já está dando talvez 5, 10 passos à frente. Mas o 10 só vai chegar depois do primeiro. Então é importante que a gente possa realmente olhar para isso e pensar. Vou passar a fala para a Sandra, para que ela faça as considerações e eu retomo a fala depois. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Mais uma segunda-feira aqui maravilhosa. Falando e passando um pouquinho da nossa experiência, né? Então só quero agradecer a todo mundo. Muito ansiosa, né? Com a nossa chegada aí no Brasil, porque, como eu já disse, eu trabalho para uma empresa americana, um produto de beleza, e até dezembro, com certeza, vamos estar aí. Então, eu estou super, super ansiosa, acho que todo mundo aí no Brasil também está esperando, tenho certeza disso. E do meu trabalho também, acho que sim, né? Eu também vou poder vender para o Brasil. Eu vou ter o prazer de deixar mais gente feliz. E com a autoestima melhor. Então, gratidão, muito, muito obrigada mesmo pelo dia de hoje. Então, gente, agradecer imensamente a cada um de vocês, Martinha, a Sandra, a Isabel, enfatizar aqui que isso aqui, sucesso é uma construção, ser bem-sucedido é uma construção diária. Tá? A cada dia é uma nova oportunidade para que a gente seja melhor naquilo que a gente faz e aquilo que a gente escolheu para fazer. Se você, nesse momento, algumas pessoas podem estar na mente, mas eu não sei se você é capaz de fazer isso ou aquilo. Dê o primeiro passo, porque o segundo fica mais fácil. E é importante que a gente busque, né, se você sozinho ou sozinha, você acha que não consegue fazer, busque ajuda, né, busque uma pessoa que possa orientar, né, como foi dito, esse encontro de empreendedores foi focado, baseado na mentoria 360 graus, onde tem o objetivo de seguir, trazer o conhecimento digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo. Juntou isso tudo em um só projeto para que você, nessa caminhada do empreender, do realmente ter formas de ganho, ser algo muito acessível a todos. Então, em termos de conhecimento, em termos de orientação, você pode, você tem a quem recorrer, pedir ajuda, né, e poder iniciar. Se você está do absoluto zero, né, esse lugar, esse projeto é para você. Se você está intermediário, você tem noção de algumas coisas, ou se você está no nível avançado, você também tem lugar aqui nesse projeto. São todos os níveis de conhecimento, tá? E como eu falei, o primeiro ponto, o que é que eu peço para cada um de vocês? Tenha paciência com cada um de vocês. Porque se é algo novo,
você requer um pouco mais de tempo para aprender. Porque quando aquilo está começando a ficar muito desafiador, qual é a nossa tendência? Desistir. Mas aqui é o continuar. É o continuar. A Isabel falou, né, da questão, ela é esteticista, dia de sexta-feira tem as lives, né, de autoestima e bem-estar, né, trazendo alguns conhecimentos, né, a Isabel em relação à pele, a questão, né, vários temas para a gente realmente fazer essa ponte, né, da tecnologia junto com a estética. Dia de segunda-feira, né, a questão do encontro de empreendedores, fazendo essa troca de aprendizados na área, né, de empreendedor, formas de ganhar dinheiro, ou se você tem alguma coisa, você pode estar investindo um pouco mais. Dia de quarta-feira, filmes aqui nesse Instagram, Luiz Moraes Coach, né, cada semana eu escolho e troca de aprendizados. Quinta-feira, coach, psicologia, né, e outros assuntos do lado emocional. E fazendo convite, né, a maior número de pessoas, que eu tenho um canal, né, do YouTube, Whindersson Moraes Coach, o link está na bio, tá? Se você não está inscrito, se inscreva, tá um pouquinho ali, ó, tá um pouquinho para atingir 1.000 inscritos. Aí as pessoas dizem, 1.000 inscritos? Por que 1.000 inscritos? Porque a partir do 1.000 inscritos e outros 4.000 horas, você consegue monetizar o seu canal do YouTube. A gente está falando o quê? Do empreender, formas de ganho. Então você que está aí assistindo, você sabe de alguma coisa, você é professor, você tem alguma habilidade e você quer compartilhar, o YouTube pode ser um meio para você ter uma renda. Pode ser uma renda extra e pode ser uma principal. Muita gente vive de renda do YouTube. Então, tá assim, ó, um pouquinho só para atingir esses 1.000, para começar a se qualificar, para me qualificar para começar a monetizar. Então, se você tem essa habilidade, tem esse talento, né, o YouTube e o mundo está perdendo, tá? Você e o seu talento. Então, tome essa decisão também de iniciar, tomar o primeiro passo, e a gente está aqui para poder crescer e contribuir, tá? Agradecer imensamente a cada um de vocês, a Sandra, né, a Isabel, a Martinha, todos por fazerem parte desse projeto. Fazer esse projeto acontecer também, porque sozinho a gente não é nada. Juntos a gente vai muito mais além, tá? Então, gratidão, né? Bom feriado para cada um de vocês, né? Bom descanso, que cada um possa realmente tirar o melhor, né? Se um aprendizado que vocês tiveram hoje colocar em prática, já valeu a live de hoje, tá? Forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tá, gente?